Estamos aqui em Curitiba, no Brasil, no Bosque do Papa João Paulo II. E desta vez estou aqui conversando, vamos conversar no canal Márcio Polonês com Ulisses Jaroshinski. Ulisses, essa personalidade que em função do seu tema O Polaco, escreveu várias teses, inclusive levou sua tese de mestrado lá em Cracóvia, na Polônia, onde foi tese de seu mestrado. Ulisses foi correspondente da Band, do SBT, do Estadão, e hoje está do outro lado, vai ser entrevistado pelo canal Márcio Polonês, onde vamos conhecer um pouco da trajetória e também dos livros que apreciamos e não para de lançar livro sobre livro. Ulisses, um prazer estar te recebendo aqui no canal Márcio Polonês para essa conversa de amigos aí. Obrigado pela deferência, não é tudo isso, mas enfim. E é uma satisfação principalmente porque você é de Dom Feliciano, onde ainda na Polônia eu tive a oportunidade de conhecer gente de lá, como a Gisele, o Alessandro, a Denise, todos eles como eu, ganhadores de bolsas de estudo do governo da Polônia, como descendentes de imigrantes, né, que fomos para lá para nos graduar, no caso deles, no meu caso, mestrado e doutorado, né, porque já era jornalista aqui formado pela Universidade Federal do Paraná. E por causa desta profissão, eu já vinha escrevendo sobre a nossa etnia nos jornais que eu trabalhei desde a década de 80. Então, os livros que surgiram foram decorrência desta minha vontade de conhecer as minhas origens. E o que te levou a querer ir morar ou estudar na Polônia? Porque até então era uma paixão, mas ainda não existiam livros, ainda não existia, e era lógico, hoje se sabe muito, hoje a Polônia é o que todo mundo imagina, um país de primeiro mundo, mas tu foste um dos pioneiros, aquele pessoal que foi desbravar a Polônia ainda, que vinha de uma era muito difícil, ainda nem estava, ou estava entrando na União Europeia, era um país ainda pouco desbravado. O que te levou a se desafiar na Polônia? Bem, na verdade, lá pelos anos de 1985, 86, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Edevino Tempsky, Edevino Donato Tempsky, um médico que fez na década de 30 os seus estudos de medicina. E ao voltar, se debruçou sobre a nossa etnia, começou a publicar artigos, livro, se tornou deputado. No centro de Curitiba, na Praça Osório, existe um edifício muito grande, de propriedade dele, chamado Wawel. Ou seja, ele foi um dos primeiros a fincar a bandeira da Polônia em solo curitibano como expressão de divulgação, né? Porque sempre houve, Curitiba no começo do século XX chegou a ter mais periódicos, jornais, revistas, semanários em língua polaca do que em língua portuguesa. Então, esse povo sempre escreveu muito aqui, sempre teve gente interessada em divulgar não só a Polônia para nós, como nos divulgar para a Polônia. Então foi uma consequência natural encontrar com o Dr. Edevino Tempsky, como jornalista entrevistá-lo. Aí surgiu, por sugestão dele, escrever a história da Polônia nas páginas do jornal. Eu era editor do Caderno de Cultura, do Jornal do Estado, e, portanto, tinha toda a liberdade de colocar naquele caderno, 8 páginas diárias, os assuntos que eu me interessasse e que dissesse alguma coisa. Então eu escrevi 9 páginas inteiras sobre a história da Polônia. Depois, quando houve a mesa redonda de Gdańsk, Lech Wałęsa ajudou, né, junto com Gorbachev, João Paulo II, presidente dos Estados Unidos, e um grande general polaco chamado Kuklinski, né, que foi expulso da Polônia, mas depois voltou como herói, que foi a queda da União Soviética. Todo o mês de janeiro eu fico muito bravo com a televisão brasileira e com os jornais do Brasil, porque colocaram como símbolo da queda da União Soviética o Muro de Berlim. O Muro de Berlim é consequência
da mesa redonda de Gdansk, que não foi só Lech Wałęsa e os operários dos estaleiros de Gdansk que promoveram aquilo. Não. Se não fosse os mineiros do sul da Polônia, de Katowice, de Cracóvia, subirem até Gdansk, 700 quilômetros a pé, para participar daquilo, não haveria mudança e o mundo não teria mudado a sua face em 1989. Então, o símbolo da queda da União Soviética não é o Muro de Berlim, não são os alemães, são os polacos da mesa redonda de Gdansk. Tá certo. E isso foi motivando o teu interesse pela Polônia, é isso? Não só isso, porque, veja, desde criança, desde que comecei no jardim de infância ainda, qual é o seu nome? Ulisses Jaroszyński, mas só um momentinho, vou soletrar o sobrenome, porque Ulisses, havia um político muito famoso chamado Ulisses Guimarães, né? Então Ulisses não era problema dizer, né, o nome, mas o sobrenome tinha que soletrar, né? E hoje encontro dificuldades até com o próprio Ulisses. A juventude, essa escola que nós temos hoje, aquela reforma do ensino na época da ditadura que nos aproximou do ensino americano, ou seja, onde lá todo mundo é ignorante em geografia, nos transformou nessa educação que temos hoje, que não sabem quem foi Ulisses Guimarães. Então eu fui na Assembleia Legislativa, agora precisa se cadastrar, precisa se identificar para entrar na Casa do Povo, né? E aí a mocinha que atendia lá perguntou, como é o seu nome? Eu disse, Ulisses, e vou soletrar o sobrenome. Só um momento. Ela disse, Ulisses com um H? Eu virei as costas e saí. Saí. Não é possível. Daí dei uma volta lá fora, voltei, era uma outra menina. Por favor, seu nome, o senhor já está cadastrado? Ainda não. Ah, tá. Como é o seu nome? Ulisses, com W? Ah, não é possível. Não é possível. Eu nem cheguei a soletrar meu sobrenome. Né? Então, este sobrenome, né, que eu carrego desde que nasci, que de forma gráfica, em português, é a pronúncia de um sobrenome polaco, uma grafia com outras letras, né, que eu só vim a descobrir em 1998 como era a grafia do meu sobrenome no idioma, né, porque queria saber de onde saiu os meus ancestrais, né, de que cidade saíram, de que lugar saíram, ou seja, que é a preocupação hoje de um grande número de descendentes de quinta geração, até sétima geração que nós já alcançamos. Só agora tem surgido essa procura, né? E surgiu, sabe por causa do quê? Eu não faço ideia. Por causa da entrada da Polônia na União Europeia. Né? Antes nem sabiam onde a Polônia ficava no mapa do mundo. Né? Mapa do qual ela foi retirada no período de 1795 a 1918. E por isso nossos ancestrais vieram para o Brasil, né? E por isso somos tantos aqui, né? E tantas formas de escrever Jaroszyński, que só no Brasil tem várias formas de escrever o seu sobrenome. Tem alguns parentes assim, né? Porque Jaroszyński mesmo da Polônia vieram. O meu bisavô com a esposa, a minha bisavó, o meu avô, e o irmão e as duas irmãs, e mais um primo que chegou um pouquinho antes, mas não veio para o Paraná, veio para o estado de São Paulo. E então hoje nós somos aí em torno de umas 300 pessoas com duas grafias. Uma começando com I, né, e CH, e a outra começando com J, mantendo o CH. Né? Porque na verdade Jaroszyński é um J no início, e no lugar do CH é um S, né? Porque SI no idioma polaco faz chi. Que nem Roszak. Exatamente. Tá certo. E qual foi o ano então que você decidiu, bom, vou morar na Polônia, vou fazer o mestrado? Não, eu não decidi nada. Não fui eu que decidi. Aconteceu? Né? Em função dessa atividade no jornal, de começar a escrever vários artigos de página inteira, capa de caderno, né, páginas gráficas, eu fui convidado pela TV Educativa do Paraná, onde no ano de 92 produzia e apresentava gratuitamente
né, porque é uma TV educativa, ninguém me pagava, um programa chamado Polska, de meia hora de duração, nos sábados às 15 horas. Então metade dele era material que vinha da Polônia através do consulado, e os outros 15 minutos eu fazia tipo entrevista com o Dr. Edevino Tempsky, e com outros que se mostravam interessados e que sabiam dizer alguma coisa. Então essa foi uma outra faceta. E aí continuei a trabalhar na minha busca pelas minhas origens, e só em 98, né, em função de um artigo que saiu no jornal Estado de São Paulo, um professor da USP se preparando na sua tese de doutorado para os 500 anos do Brasil, né, me procurou e disse: será que você não tem algum material sobre a imigração polaca no Brasil? Porque eu estou aqui tentando colocar, em São Paulo não tem nenhum rastro. Aqui tem muito italiano, né, tem japonês, mas queria saber se você sabe alguma coisa dos polacos. Eu disse: eu tenho material, já venho escrevendo, pesquisando já há uns 15 anos, né? E eu posso fazer xerox de tudo isso. Eu tenho os programas da televisão que eu posso copiar as fitas e mandar para o senhor. Aí por que você não põe na internet? Por que você não cria uma página? Então eu, em 98, criei a página Saga dos Poloneses. Mas poloneses, além de ser muito feio como palavra, era muito comprido. Esteticamente, lá na página, da tela do computador, saga tinha 4 letras, dos tem 3 e poloneses tinha um monte. Então, ao eu diminuir, eu coloquei polacos. E para que eu fiz isso? Para quê? Os conservadores, os padres da etnia, né? Não pode falar essa palavra, não pode falar essa palavra, é feia, é pejorativa. Tá bom, meu senhor, me diga o que é pejorativo. Eu não sei, mas meu pai me dizia que não pode. Aquilo me despertou um sentimento... Curiosidade. Não, de indignação. Como é que uma pessoa pode se envergonhar do próprio gentílico? Claro que aí me pus a pesquisar, né? Teve gente que copiou minha página inteira na internet, que tinha várias telas, vários assuntos, e publicou como sendo deles. Aí o cônsul me dizia: lá em Florianópolis lançaram também agora, estão seguindo você. Eu dava uma entrada, era tudo texto meu, era tudo fotografia minha, e eles trocaram de Saga dos Polacos para Saga dos Poloneses. Assim, sem dar crédito, sem nada, né? Aquilo aumentava ainda mais a indignação, entendeu? E aí me pus a pesquisar o porquê dessa mudança que houve na palavra, no termo gentílico. Sim. E descobri que isso aconteceu em Curitiba em 1927. Já em 1920, por aí, começaram a ascender aos bancos da Universidade do Paraná, a primeira do Brasil a ser fundada, que teve como um dos seus fundadores um médico polaco, Szymon Kosobutski, que não tem busto na frente do prédio antigo da universidade, na Praça Santos Andrade. Só tem dos 2 outros médicos brasileiros, curitibanos, Nilo Cairo e Vitor Ferreira do Amaral. Mas o patrono da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná é Szymon Kosobutski. Tem um livro escrito há algum tempo chamado A Universidade do Mate, porque ela só cresceu, só foi possível por causa do ciclo econômico do Paraná, da erva mate. Já que estou falando com um gaúcho, foi um paranaense, um curitibano, que levou o primeiro pé de erva mate para ser plantado em Barão de Cotegipe, perto de Erechim. Então não se ufanem do chimarrão sendo de vocês. Chimarrão é nosso, a cuia é nossa, é aqui de São Mateus do Sul, é aqui da Lapa. Erva mate era nativa aqui no Paraná, né? No Rio Grande do Sul não existia. A terra não produzia. Houve até uma guerra por causa da erva mate e por causa dos carroções. Nós estamos aqui nessa casa atrás de nós aqui com um carroção. Quem trouxe os carroções para o Brasil? Carroça com rodas de aro, né? Como se fosse de bicicleta, com
né, e não cortar um tronco de árvore maciço, fazer um buraco no meio para fazer o carro de boi. Então o brasileiro, né, o português, não conhecia a carroça puxada a cavalo. Curitiba mostrou isso para o Brasil. Curitiba mostrou isso para os agricultores. E outra coisa muito importante a ser dita, já que, né, eu roubei o chimarrão de vocês agora, os primeiros 2 quilos de sementes plantados no Brasil, de soja, que é o nosso principal produto de exportação, foi plantado por um polaco, Czesław Bieżanko, em Guarani das Missões. Também foi Bieżanko que criou o processo cooperativista no Brasil. O cooperativismo, hoje temos várias cooperativas no Brasil, é obra de Bieżanko em Guarani das Missões. Isso o Brasil precisa saber. Os polacos precisam saber, os descendentes precisam saber para se valorizarem, para não terem vergonha da sua origem. Então, isso me levou, né, a escrever o livro, que tenho aqui, né, que é uma reprodução daquela página, né, de 98 na internet, Saga dos Polacos. E o que tem aqui? É um mini guia, tudo aquilo que eu procurava saber das minhas origens, da Polônia, dos polacos, dos imigrantes, das suas tradições, está aqui de forma sintética, né, porque ele não é um livro tão grosso, né, mas é uma linguagem jornalística para ser lida. Hoje todo mundo não tem tempo para ler, e ele se tornou o best-seller da nossa etnia. Ele é referência bibliográfica em várias universidades de vários países. Teses e dissertações na área da gastronomia, da engenharia, porque eu trato dessas coisas no Saga dos Polacos. Já vamos falar então do Saga dos Polacos e muitos outros livros que Ulisses Jaruzelski publicou e está publicando. Vamos ao nosso intervalo e na sequência estamos de volta com Ulisses Jaruzelski, o polaco. Jak anioła głos, usłyszałem ją, powiedziała patrz, tak to on, na rozstaju dróg, stoi dobry Bóg, rozkaże ci drogę. Estamos de volta aqui no canal Márcio Polonês. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também compartilhe com seus amigos. Talvez os seus amigos ainda não saibam a importância dos polacos, como diz o Ulisses, do Brasil, hein? É tanta informação, é a soja, é o chimarrão, é o carroção, mas agora o meu amigo Ulisses vai falar para nós então dos livros, né? Então, Ulisses, o primeiro livro foi então Saga dos Polacos? Isso, Saga dos Polacos, a Polônia e seus emigrantes no Brasil. Que ano foi lançado esse livro? 2000. Em 27 cidades do sul do Brasil, em cidades que nunca tinha recebido um lançamento. Fazer um adendo, até a cidade quase foi corrido por causa do nome polaco, não teve isso? Eu apanhei, fui agredido. No lançamento em Erechim, chegou um descendente, engenheiro, se dizendo engenheiro, eu sentado na mesa, vendendo, autografando os livros, depois de uma palestra que eu tinha feito sobre o que era o livro. Esse cidadão chegou do meu lado e disse: "Você é burro! Aqui em Erechim não tem polaco! Aqui só tem poloneses! Me deu um murro e me deu 2 murros, muito fortes. O que eu pude fazer? Peguei os meus livros, peguei o banner que estava atrás de mim, com a capa do livro, e corri para o hotel. E a cônsul honorária que tinha na cidade não veio em meu socorro. Outras agressões. Em São Paulo, no Clube 44, que hoje tem outro nome, chama-se Sociedade, né? A maioria daqueles integrantes são polacos de origem judaica, né? Que vieram durante a Segunda Guerra e até pós, que era esse famoso grupo, né? Essa associação Clube 44, em função do levante de 44 em Varsóvia. E aí, de Ribeirão Pires, veio um grupo folclórico, um coral, para brilhantar o meu lançamento lá. E
em dado momento, né, eu estou lá na frente falando, explicando o porquê do livro, e sinto que no fundo, na parede do fundo, tem conversa. Burburinho. Falam até alto, ou seja, me atrapalhando lá na frente. Né? Bom, encerrei a minha coisa, a minha palestra, minhas palavras, e fui para a porta, perto da porta, onde tínhamos colocado a mesa para fazer a venda, né, do Saga dos Polacos e autografar. Aquele casal de senhores levantou das duas cadeiras que estavam à minha esquerda, veio diante da mesa, falou as mesmas palavras de Erechim. Você é burro. Aqui em São Paulo não tem polaco, aqui só tem poloneses. E virou a mesa para cima de mim, jogando os livros todos caindo em cima de mim. Aqui em Curitiba foi o primeiro lançamento, né? Mas sociedades me convidavam e não era mais lançamento, né? Mas era falar sobre o livro e também fazer uma noite de autógrafos. E teve uma sociedade em que eu estou lá já depois da conversa, sentado, com fila, diante de mim, eu vendendo, autografando. Chegou um senhor, pegou os livros, a pilha de livros que estava em cima da mesa, disse, é uma palhaçada, onde já se viu, é brincadeira. Pegou a pilha de livros, foi na janela que tinha do lado, abriu a janela e jogou na rua os meus livros. Ulisses, mas eu quero que fale dos livros, mas só uma pergunta, um adendo. Isso não tem muito a ver em função de que teve também uma certa migração de prostitutas que chamavam polacas, ou também teve outra conotação que às vezes quando ela existia, que hoje seria um racismo, quando queriam brigar com alguém, chamavam o polaco sujo, o polaco aquilo. Só um adendo, não tem alguma coisa a ver com isso, talvez um sentimento aí de inferioridade nesse sentido? E talvez o polonês veio para esconder isso. Só uma pergunta, você acha que não tem nenhuma ligação com esse fato de prostituição, de tentar humilhar, alguma coisa nesse sentido? Ou não tem nada a ver? Ou o livro até fala disso? Esse livro, fazendo tanto sucesso depois de tantos anos que não se publicava 22 sobre... anos? Não, mas antes dele, não se tinha livro assim... Com essa promoção, televisão, rádio, jornal, todo mundo escrevendo, falando sobre o meu livro, né? Isso não tinha antes acontecido. Claro, existiram publicações, mas não com essa divulgação tão grande que eu fiz, né? Então, o consulado me ofereceu uma bolsa de estudos, e aí, respondendo aquela tua pergunta, foi o cônsul que me propôs ir estudar na Polônia. Foi o cônsul que me ajudou nas traduções, nas solicitações, para que eu fosse para a mais antiga universidade da Polônia, a Jagielloński de Cracóvia. Eu que tinha me formado como jornalista na mais antiga universidade brasileira, a Federal do Paraná, né? Fui para a Polônia nesse sentido, sucesso do Saga dos Polacos. Lá eu tinha que ter um projeto de estudos. E esse projeto de estudos para o doutorado, eu decidi que era a Colônia Cruz Machado, a mais antiga, a maior, não a mais antiga, a maior em área territorial do Brasil, que abrigou imigrantes polacos em 1911. E tudo que eu vi, né, eu fiz um documentário na época sobre Cruz Machado, sobre o cemitério do Rio do Banho, sobre a grande tragédia que assolou aqueles polacos, mais de 2.000 morreram de febre tifoide e tudo aquilo. E aí eu me debrucei a estudar a Colônia Cruz Machado para o meu doutorado de História na Universidade lá de Cracóvia. E o subtítulo é Lenda Virou História. Tudo que se conta lá, que o povo conta, um livro que foi publicado, artigos que foram escritos, é tudo lenda. Não houve febre do tifo. O que houve, não morreram 2.000 pessoas. O navio não se chamava Caproca, o navio se chamava Capitão Roca. E era brasileiro que trouxe do Rio de Janeiro até Paranaguá
né, aqueles imigrantes. Eles não chegaram 5.500 num único navio, porque os navios, os vapores daquela época suportavam no máximo 1.000 pessoas, né? E a maioria deles vieram nos porões, assim como os escravos tinham vindo no período do Império e da colônia, dentro de porões. Os polacos, que eram escravos dos russos, dos austríacos, dos prussos que viraram alemães lá na sua terra, na Polônia, também vieram nos porões dos navios. Então, o que se conta lá é tudo lenda. A história de Cruz Machado está aqui nesse livro, que foi o primeiro que eu publiquei na Amazon, quando cheguei à conclusão de que não tinha mais dinheiro para pagar gráfica nem editora. Uma pergunta, e é possível comprar esses livros ainda hoje? Sim. A Saga dos Polacos, Cruz Machado? O Saga dos Polacos e o Polaco, que é agora respondendo a sua pergunta, né? Eu não quis mais voltar da Polônia, embora os pedidos insistentes da minha mãe, né? E ter desfeito um casamento, né? A Polônia fez com que a minha esposa dissesse: fique você na Polônia, que eu vou cuidar da minha vida. Eu falei: então eu fico na Polônia. E aí escrevi esse livro num mestrado que fiz após o doutorado, né, que se chama Polaco, que é a questão polaco ou polonês. E aí que eu identifico que em 1927, né, horrorizados com essas coisas todas que você disse aí, do porquê, que você fez uma parte, realmente, um dos capítulos aqui se chama As Judias. As judias não eram prostitutas. Elas não eram só polacas. Elas eram russas, elas eram tchecas, elas eram eslovacas, elas eram de outras etnias. Mas uma máfia, localizada em Buenos Aires, fazia tráfico de escravas brancas. Então, eram formadas por polacos de origem judaica, que tinham uma subsede em Varsóvia. Eles corriam aquela área, aquele território que não era mais da Polônia, né, e que se misturavam, né, com os rutenos, com os moldávios, com todo aquele povo que vivia lá, se casavam com a moça, com o consentimento dos pais, com a bênção do rabino, e eram colocadas nos navios para serem levadas a Buenos Aires. O nome da máfia, Zvi Migdal. Mas eles tinham que repor os suprimentos no Rio de Janeiro. O Império Brasileiro queria fazer o branqueamento da população. Já tinha tentado com prostitutas mesmo dos Açores, portuguesas, brancas. Depois ficaram famosas as francesas, as espanholas. E aí, essas moças casadas com aqueles maridos, os próprios maridos chegavam no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, e as leiloavam para os prostíbulos do Rio de Janeiro, que eram consentidos pelo Império. Como informação, em 1880, o imperador Dom Pedro II expulsou do Brasil 20 rufiões, ou seja, 20 mafiosos que faziam esse tráfico de judias, não de polacas. Mas como elas, na sua maioria, vivendo no mundo eslavo, tinham se miscigenado e eram loiras de olhos azuis, os cariocas inventaram de chamar elas de polacas. E a imigração, a colonização, as colônias do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, toda católica, que não tinha nenhuma prostituta, começaram a ser chamadas com este significado. Não é? Veja, em vez de defenderem a palavra polaco, enfiaram a cabeça no chão e inventaram uma palavra de origem francesa, ou seja, um galicismo. Porque as composições do Chopin, posso colocar? né? E as poloneses. Né? Poloneses são as canções polacas do Chopin que ele compôs na França. E por isso se chama poloneses. Então, o embaixador da França
de passagem por Curitiba em 1927, sugeriu àquela elite que tinha ascendido às classes sociais mais altas, mas que não deixavam de ser polacos, né, adotarem o termo polonês. Em 1941, na reforma ortográfica que a Academia Brasileira de Letras fez, a pressão de Curitiba foi tão grande que retiraram o termo polaco dos dicionários brasileiros e colocaram polonês. E a partir de então, em outras edições, sempre que aparecia o termo, dizia pejorativo. Pejorativo para quem? Essa é a questão que nós temos que perguntar. Pejorativo para quem? Tá certo. Então, Propõe uma reflexão. Este livro, que é a dissertação do mestrado, traz toda essa conversa que eu estou tendo com você a respeito disso. Um livro muito importante para quem tem essa descendência. A identidade cultural do brasileiro descendente de imigrantes da Polônia. A identidade cultural não é polonês. A identidade cultural é polaco. Porque em 22 de abril de 1500, um dos 3 que desceram a Porto Seguro antes do Pedro Álvares Cabral, um deles era o polaco Kacper de Poznań. E como eram todos portugueses, e continua em Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, a chamar os originários da Polônia de polaco, só o Brasil tem essa excrescência, esse preconceito, né? Essa palavra preconceituosa, porque é para fugir de uma vergonha, inventa um outro termo. Não, tinha que fazer valer o seu termo, porque italiano não mudou. Mudou? Não. Alemão mudou? Não. Português mudou? Não. Por que só os polacos tiveram que mudar? Essa é uma questão que não só indigna, né? Que não só faz com que a gente reflexione e que a gente ame mais aqueles que chegaram aqui em seus documentos. Nos seus documentos não existia a palavra polonês. Estava escrito polaco austríaco, polaco russo, polaco prusso, polaco alemão. Até os rutenos, que hoje se chamam de ucranianos, chegaram aqui como polacos austríacos. Rutenos são os atuais ucranianos que sempre viveram em terras da Polônia, mas que em 1922, Vladimir Lenin, o criador, o revolucionário, o bolchevique, criou a República Socialista Soviética da Ucrânia em terras da Polônia por ter perdido a guerra de 1920 para Piłsudski. Então, como compensação, ele deu àquele povo que sempre viveu na Polônia com o nome de ruteno uma república. A palavra Ucrânia vem de kraj, país. Se você estuda gramática, sabe que colocar o U na frente de qualquer palavra, tipo na casa do Márcio, eu vou o Márcio, né? Então, Ucrânia vem em meu país. Então, estes ucranianos, nossos primos, irmãos, eles são nossos parentes. Né? Tem uma série deles que os sobrenomes deles são polacos, não são russos, nem rutenos, são polacos. Portanto, eles correm na veia o sangue nobre dos polacos, dos caipiras polacos, dos agricultores polacos, porque a Polônia não é só brasão. A Polônia é esse povo que veio para o Brasil, morar no meio do mato, numa floresta densa como esta, do Bosque João Paulo II, só com a roupa do corpo. E eles enfrentaram tudo e fizeram de analfabetos que eram médicos, engenheiros, artistas, pintores, escritores, gente valorosa que contribui de forma decisiva para a cultura brasileira. Eu disse alguns dos objetos e assuntos, né, que a imigração polaca doou para o Brasil, como a carroça, como a soja, como a cooperativa, como o pierogi, como o sonho. O sonho é um doce essencialmente polaco, né? Pączki. O que significa pączki? Broto de rosas.
Então o pontic polaco tem no seu interior, seu recheio, o quê? Geleia de broto de rosas. Por isso se chama pontic. E quando é que ele é dado? Na quinta-feira gorda Antes do carnaval. do carnaval. Então, para que o sonho daquela pessoa se realize, né, ela pode comer apenas dois pontiques e meio. Se ela comer 3, o sonho não vai se realizar. O desejo dela não vai se cumprir. Como é chamado esse doce lá em Portugal? Berliner. Porque os portugueses acreditam que os invasores alemães é que criaram o nosso sonho. Então, o brasileiro conseguiu captar, né, essa história da quinta-feira gorda. Ou seja, quando eu recebo um sonho, quando eu recebo um ponte, eu tenho um desejo. Ou seja, eu tenho um sonho. Que é nome mais adequado? É mais adequado, inclusive, que ponte que lá da Polônia. Com certeza. E quais livros ainda temos para nós apresentarmos para o nosso público que nos assiste sobre a Polônia? Lublin com Amor. Olha aqui, eu estudei em Lublin, no CUL, Então, Universidade Católica. Lublin é responsável pela Polônia ser a primeira república do mundo moderno. Muito antes dos Estados Unidos, da França e toda a onda republicana que assolou o mundo no século XIX, em 1569, em Lublin, o Ducado da Lituânia e o Reino da Polônia assinaram um acordo criando a República das Duas Nações. Olha, mais um grande exemplo, mais uma contribuição da Polônia, não só para o Brasil, para o mundo. Então esse aqui é o meu primeiro romance. Conta histórias de estudantes como você, como eu, como a Denise, como o Alessandro, como a Gisele, lá na Polônia. Saem do Paraná e vão lá tentar ser alguém. E às vezes os caminhos não são aqueles esperados. Ou seja, eles se transformam em outras pessoas. Então, este livro, que é meu único romance até aqui, já foi comprado os direitos dele para um seriado de 8 episódios que deve ganhar as telas e os streamings do mundo através de Netflix, uma dessas aí, com o nome apenas de Lublin. Outro livro é esse aqui. Eu escrevo poesia desde que eu tinha 13 anos de idade, acho, né? E sempre amores platônicos, né? Aquela timidez da adolescência, de conversar com as moças, com as meninas. E ele percorre toda a minha vida, um ano sim, um ano não, eu escrevo meus poemas. Então, se chama Saci, em função do sítio que o meu avô materno tinha nas proximidades da cidade onde eu nasci, né? E que se contava muitas histórias de Saci, lá do Pari, né? Pari é uma palavra indígena, significa uns rochedos que os índios colocavam dentro do rio para pescar. Então esse é um livro de poesias, e aqui tem na contracapa eu aqui abraçado a um espantalho, ou seja, é uma forma jocosa, né, de eu me apresentar, né? Mas veja, eu tenho mais... Quantos livros ao total, Ulisses? Até agora publicados são 8. 9, minto. Agora em fevereiro eu devo publicar o 10º, que já está pronto, né? O título é O Brasil de 1342, descoberto por Sancho Brandão. Em 1500, o que houve foi a oficialização do Brasil como terra de Portugal perante Roma, o Papa Alexandre VI, Papa de Vasso, e os reis católicos da Espanha, que dizimaram os índios araucanos no Chile, os incas no Peru e os astecas no México, sob a bandeira de Jesus Cristo. Houve mortes entre os índios brasileiros, mas nosso país tem a maior quantidade de idiomas do mundo, mais de 200.
Idiomas de quem? Dos índios que vivem e que estão sofrendo nesse momento com a invasão de suas terras, né? Por gente que só quer ganhar dinheiro. Temas polêmicos, hein? Então são vários assuntos, poesia, Polônia, Brasil, e todos os livros, quem quiser comprar, por exemplo, eu entro lá na Amazon e coloco Ulisses, é o X que já vai aparecer esses livros? Vai aparecer os livros que foram publicados pela Amazon. Partiram do Cruz Machado. E o Saga dos Polacos compra onde? Daí tem que entrar em contato direto comigo. A gente vai deixar aqui embaixo o e-mail do Ulisses. Eu mando pelo correio. Mas pode comprar ainda. Pode comprar, ainda existem alguns exemplares. Sabe dizer o valor para nós, pode dizer? R$50, tanto o polaco quanto o Saga dos Polacos. Só ainda tem os últimos para guardar, para ler, para aprender um pouco mais. Só quando encerrarem esses livros é que eu penso em fazer uma segunda edição ampliada, corrigida, do Saga dos Polacos. Tá certo, então quem quiser está aqui à disposição. E aqui nós temos Sepultados em Harmonia. Esse nome te sugere o quê? Sepultados em Harmonia. É um cemitério de harmonia? Mas em harmonia? Ah, em tranquilidade? Então, Harmonia é uma vila na fazenda Monte Alegre, onde eu nasci, hoje município de Telêmaco Borba, onde as indústrias Klabin, né, as maiores fabricantes de papel, né, também são polacos. Eles dizem que são lituanos de origem judaica. Eu provo aqui nesse livro que eles são polacos de origem judaica. Nesse cemitério está enterrado meu pai, minha avó, meus tios, 11. E a Klabin, não os Láferos Klabin, né, a família, mas funcionários deles quiseram desaparecer com o cemitério. Então nós tivemos que entrar no Ministério Público, contestando que ali é um patrimônio histórico e cultural, e quando nós conseguimos a aprovação do Ministério Público, e conseguimos também a aprovação da própria Klabin para manter o cemitério sempre limpo, né? Eu resolvi escrever o livro Sepultados em Harmonia, com várias biografias de alguns dos sepultados, né? E com o livro tombo, os 3 livros tombo de 4.785 pessoas sepultadas lá. E fazendo o estudo desse livro tombo, descobri que a maioria dos sepultados em Harmonia são polacos. A maior etnia enterrada em Telêmaco Borba, que nunca teve uma colônia, que nunca se reconhece como polacos, né, como Dom Feliciano, Ijuí, Guarani das Missões, né, aqui São Mateus, né, Áurea, que se diz a capital do Brasil, né? Então, também tem polaco em Harmonia. E eu sempre fiz teatro, né? Desde os 15 anos de idade, eu sou ator profissional, e esse foi o meu guru. Inclusive atuasse na Polônia, né, em alguns teatros. Em 3 peças teatrais no idioma polaco. Samorwała, Niemalekko e... como é que é a terceira? Esqueci agora. Jakub Verraio. Então, José Maria Santos é o maior ator da história do teatro paranaense. Foi premiado no Festival de Cinema de Gramado, com o Quiquito de Ouro. E eu, então, escrevi a biografia desse meu diretor, meu guru, não só teatral, mas politicamente, culturalmente, devo muito a José Maria Santos. Também está na Amazon. E tem muitas poesias tuas, cortando o assunto, também no teu Facebook, né? Mais no YouTube. E esse aqui é um livro grande, ó. Esse é um livraço. Contestado. E como alguém já disse que o Jaroszynski é polêmico, né? Não é só por causa da questão dos termos gentílicos, né? Do inventado preconceituoso e do original de paixão. A Guerra do Contestado, para os catarinenses, foi uma guerra de disputa de território entre Santa Catarina e o Paraná. Não. A Guerra do Contestado foi no Paraná e só com paranaenses. E não foi por disputa de território entre um estado e outro. Sim. Os catarinenses não participaram da Guerra do Contestado.
Quem participou foram os caboclos, os índios, os imigrantes polacos das colônias de Lucena, Canoinhas, Nova Galícia, que hoje faz fronteira com o estado do Paraná. Então esse é um livro com 110 fotos do único fotógrafo presente na Guerra do Contestado, que é a maior guerra da história do Brasil e que é pouco divulgada. Os gaúchos pensam só na Farroupilha, os baianos em Canudos. Aqui morreu mais gente, aqui foi mais duradoura e era o exército brasileiro contra o povo. Então são 110 fotos e aqui na capa, olha que preciosidade. Esse senhor que está sendo retirado junto com esses outros em vagões de trem da região conflagrada, né, ali de Canoinhas e tal, para Ponta Grossa, né, por estrada de ferro, é um imigrante polaco. Os olhos claros dele, a pele clara, denunciam que ele também estava na zona de conflito. Nenhum livro até agora mencionou os polacos na Guerra do Contestado, porque Percival Farquhar, o americano que se dispôs a construir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, até Marcelino Ramos, pediu, em contrapartida, 15 quilômetros de cada lado da ferrovia que ele construía. E ele devastou o Paraná, porque o Paraná, até 1917, chegava às barrancas do Rio Uruguai. A divisa de Rio Grande do Sul não era com Santa Catarina, era com o Paraná. Então, esse livro, nesse tamanho, pela imprensa oficial, com prefácio do governador do estado, é a prova de que a Guerra do Contestado não foi uma guerra entre catarinenses e paranaenses. Foi sim uma guerra do povo paranaense contra o exército brasileiro, que queria aquelas terras para o americano Percival Farquhar. Tá certo, então nós temos mais livros ainda? Não, agora está para ser publicado agora os próximos 3 livros. Quais os próximos 3 livros? Polacos do Brasil, a etnia em números e sobrenomes. Olha, voltamos ao tema. Já estamos com 692 páginas, pretendo fechar com 700, vai ser um livro mesmo, definitivo. Família Pereira da Silva, do sul de Minas Gerais. Meu lado materno é Pereira da Silva, né? Os polacos lá na Polônia só colocam o sobrenome do pai. Aqui no Brasil se coloca o nome da mãe, do bisavô e tal. Mas o meu pai era polaco, só pôs o sobrenome dele. Então eu sou polaqueiro, metade polaco, metade mineiro. E o outro livro é este, O Brasil de 1342. Vamos criar mais uma polêmica, vamos denunciar mais arbitrariedades, mais preconceitos. Minha missão é esclarecer as coisas encobertas, as coisas politicamente apagadas, porque nós precisamos valorizar o povo. O povo é que constrói uma nação. Voltamos já na sequência, finalizando, trazendo as últimas informações no nosso canal. Jak anioła głos usłyszałem ją, powiedziała Pan, tak to on, na rozstaju dróg stoi dobry Bóg, rozkaże ci drogę. Então estamos aqui no nosso último bloco e eu quero mais uma vez agradecer o Ulisses Jaroszyński, ele que tem a tese do polaco e aceitou receber o Márcio polonês. Olha só que loucura, mas essa coisa que é legal de trabalharmos um objetivo, que é divulgar a Polônia. E o Ulisses tem feito isso há muito tempo, um dos pioneiros, né? Ulisses, eu quero aproveitar mais uma vez a oportunidade para divulgar que quem quiser comprar os teus livros e que os compre, porque são realmente livros que vão fazer pensar, refletir, porque aquilo que tu dissesse, me chamou muita atenção da questão de Cruz Machado, as lendas que viraram histórias. E quanta coisa acontece, né,
na nossa imigração polonesa, onde a gente acha que simplesmente é verdade o que não era, porque alguém falou, porque a história pode ser vista de vários pontos. Mas quando se coloca uma pesquisa que nem a sua, você consegue ver coisas ou que até hoje eu não vi. Então, para mim, me chamou muita atenção daquele título, A Lenda que Virou História, Ulisses. E sei que vai sair outros livros. Então, se alguém quiser comprar, pode entrar em contato contigo, pode entrar na Amazon, mas coragem tem que ter para fazer esse trabalho, desafiar, inclusive quase apanhou, não, chegou a apanhar, né? E acho que essa é a parte boa da história. Quando a gente defende uma cultura, defende uma história, a gente corre alguns riscos. E é por isso que eu também estou aqui no Paraná, vim a Curitiba para conversar contigo, essa visita que eu estava devendo há muito tempo. A gente já se conhecia de outros fóruns, de outras vezes, e alguns amigos nossos da cidade moraram na Polônia, então tem uma série de coisas. Mas na verdade, assim, aos poucos a gente vê poucas pessoas que ainda lutam pela nossa cultura polonesa, e tu és um grande lutador. Polêmico? Claro que sim, todos nós somos polêmicos. Quando a gente defende um ideal, às vezes a gente tem que se posicionar, e tu tem essa postura firme, e eu admiro, e eu tenho acompanhado inclusive várias reportagens suas na TV Polônia, que é esse canal que o Brasil tem mais dificuldade de assistir, mas a gente assiste as reportagens, mas que passa nos Estados Unidos e para todos os países onde tem famílias polonesas. Eu sei que tu tens gravado várias reportagens lá. Ulisses, fala para nossa Cano, para todo o pessoal que acompanha lá o Márcio Polonês no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, deixa a tua mensagem para esse povo polaco, como tu gosta de dizer, para eles não desistir da cultura polonesa, da cultura polaca, que estudar na Polônia é bom, que defender, ter orgulho da cultura polaca, né? Ter orgulho dessa cultura, que talvez já nos humilharam, já falaram isso, aquilo, mas nós estamos aqui preservando, lutando, somos poucos, vamos ficando poucos, envelhecendo, mas a juventude agora está apaixonada pela Polônia, que está bonita, está famosa, Netflix está cheio de filme polonês agora, filme polaco, cheio de filme polaco, talvez um dia vai ter o Lublin lá também. Ulisses, é você e todo o povo polaco brasileiro aqui atrás das câmeras. Os poloneses também. Só os polônicos que me desculpem, mas é mais uma tentativa de nos desunir, né? Criar nichos de pessoas diferentes, quando somos uma pessoa só, temos o mesmo sangue. Estamos aqui, ó. Somos o mesmo sangue, né? E portanto, o que me move nessas pesquisas, né? E eu acho que só a indignação faz a gente ir atrás das coisas, né? Indignação no sentido de que precisamos buscar a verdade. Ninguém é dono da verdade. E essa verdade, quando encontrada, precisa estar baseada em documentos primários, em provas primárias, em registros feitos, não em lorota, em conversa, em opinião. O Alexandre Nero, ator curitibano, cantor curitibano, astro na Globo, um dos programas de final de ano do Faustão, depois de uma série de outros artistas terem falado o que quiseram, né? E no momento que nós vivemos, o Alexandre Nero disse: quem não tem conhecimento não tem direito à opinião. Para eu ter opinião, eu pesquiso, eu contraponho palavras, eu contraponho verdades, eu contraponho mentiras, lendas, para que eu possa oferecer a minha contribuição para a verdade. A verdade de que a Polônia vive em mim. Mój serce bije po polsku.